Lendo. Bom, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Vamos aos recados, né? Hoje nós teremos, devido a um problema de saúde com o Kelma, hoje nós teremos outro palestrante aqui com a gente. Não é o Kelma, mas é a Cláudia. É a Cláudia, que vai falar sobre... Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Amanhã, às 14 horas, nós teremos o Roberto Lucito falando fora da realidade não há salvação. E na quinta-feira, às 20h15, Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã e da doutrina espírita, com Rogério Nunes. Em dezembro, vou deixar para falar aqui. Dia 7 de dezembro, no sábado, nós teremos o nosso evento de Natal, o nosso bazar de Natal. Um sábado, das 10 às 16, teremos salgados, doces, bazar de seminovos, roupas. E teremos palestra também às 15 horas com o Cássio Branco de Araújo, as Duas Marias na Vida de Jesus. Estamos com a nossa campanha de sacolinha também, de Natal. Quem desejar colaborar, é só dar um nome e pegar a sacolinha ali na nossa secretaria e a entrega é ou fazer doação em dinheiro. É verdade, ou fazer doação em dinheiro. O Pix, a gente tem lá, só entrar em contato com a gente passa. E para quem for pegar sacolinhas, a devolução é dia 7 de dezembro, durante o nosso Rosário de Natal. Vamos encerrar as atividades no dia 12, ou seja, 12 de dezembro, quinta-feira às 20h15, e voltaremos em janeiro com o sistema de plantão, às terças, às 20h15 horas, né? 7, 14, 21, 28, e quarta-feira às 14, 8, 15, 22 e 29 de janeiro. Depois, dia 4 de fevereiro, voltamos à nossa programação normal. Voltamos com a programação normal. Estamos com a nossa campanha de quadradinho de lã também, que é contínua. Esses quadradinhos são doados às casas daqui do bairro que trabalham com crianças e gestantes. E como todo bom centro espírita, a gente aceita doações de roupas, livros, o que tiver. E quem desejar fazer o atendimento fraterno, chegar um pouquinho mais cedo, por volta de uns 30 minutos, só mandar, tá bom? Ou mandar uma mensagem para nós, pelo WhatsApp ou pelo Facebook, então os trabalhadores entrarão em contato para fazer o evento. Temos a nossa biblioteca circulante, quem desejar pegar os livros para ler e tirar os livros para ler, também é só pegar e deixar um nome ali na secretaria. O Evangelho no Lar, falar no final dos trabalhos. Vamos então, iniciando os trabalhos de hoje, elevando os nossos pensamentos a Deus, agradecendo sempre pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, pela oportunidade que nos foi dada pelo dia de hoje, pelas oportunidades que tivemos durante o dia para que possamos aprender, para que possamos ter a certeza do caminho a ser seguido, pedindo aos Espíritos de Deus aqui presentes, que nos amparem, que nos fortaleçam, que nos instruam, e que possamos, no final da noite, ao sair da casa, sair com mais ensinamentos, mais abastecidos, orientados, instruídos, e com mais força e mais fé para seguirmos o nosso caminho de evolução e de progresso. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E hoje, Ana Cláudia, prazer. Qual é o seu? Boa noite a todos. Beijos que eu não dei, sintam-se beijados. Aqueles que estão em casa, sejam muito bem-vindos. Uma boa noite. Que tenhamos passado um bom comecinho de semana e que tenhamos um excelente finalzinho daqui para frente. Bom, o bate-papo de hoje é: não coloqueis a candeia sob o alqueire, que é o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos lá. O que é uma candeia? Candeia é um lampião, uma lamparina, é uma lâmpada. Tá? E alqueire, na época do Cristo, ele era um cesto, era um tipo de medida, né, onde eles mediam a quantidade de grãos. Por isso que se falava, não coloque a candeia embaixo do alqueire, que era um cesto, então para não se esconder, né? Logicamente, né? Era como Jesus explicou, tudo bom? Então assim, Jesus, ele falava por parábolas, né? E ele falava dessas parábolas, até onde eu posso andar, porque eu nunca me perco.
Só esse pedacinho aqui? Tá bom, né? Jesus falava por parábolas. E ele falava como se fossem histórias simples, tá? E por quê? Porque essas histórias, elas ficariam gravadas na mente das pessoas. E futuramente, ficaria mais fácil dessas pessoas terem um entendimento, né, dessas historinhas. Jesus, ao nos ensinar sobre o Consolador prometido, ele nos ensina sobre a luz do conhecimento, sobre a autoiluminação, que é algo que a gente fala muito no curso, né? Sobre a luz interior. E a luz interior, todos nós temos, né? O que a gente precisa é querer acender essa luz. E também que nós devemos espalhar, através de nossas atitudes amorosas e verdadeiras, essa luz e nunca ocultá-la, nunca escondê-la. Essa luz falada por Jesus é a nossa luz da alma. É o nosso esforço, o nosso comprometimento, o nosso conhecimento, né? O qual não deve ser escondido. Porque quando a gente se esforça, quando a gente se dedica, quando a gente se compromete, né? A gente tem que passar isso para frente. Porque isso também serve como exemplo para as pessoas. Poxa, né? Se o fulano está fazendo, se a fulana está fazendo, eu também posso fazer. Então, isso acaba servindo como estímulo. Tá? E outra coisa, não adianta a gente adquirir conhecimento só para a gente, isso é egoísmo. Então, nós temos que dividir aquilo que a gente aprende. Só ficar ali, eu vou ler, né? Eu sei, eu entendo, não. Vamos espalhar o que a gente sabe. Mas e se a pessoa utilizar? Se ela utilizar de um outro modo que você não utilizou, tinha que ser. Né? Que a gente tenha que espalhar o que a gente sabe, principalmente a doutrina espírita. Bom, voltando. Naquela época, tais conhecimentos, eles eram passados pelos sacerdotes, né? E esses sacerdotes, né, era o que eles passavam, o que eles conheciam e aquilo que eles acreditavam, né? Por quê? O que eles achavam o quê? Eles passavam que era o ideal para que a sociedade fosse e ficasse dependente desses conhecimentos, né? E por esse motivo, os sacerdotes ocultavam o conhecimento espiritual, não muito diferente do que acontece hoje, né? Os sacerdotes, eles não queriam que a sociedade se libertasse do seu jugo, do seu poder. Acho que estamos vivendo lá ou lá estamos vivendo cá, né? E Jesus chamava atenção, através de suas parábolas, para a libertação, sobre a responsabilidade de espalhar justamente o conhecimento espiritual. Aí saiu um embate, né? Para os doutores da lei, era mais importante passar o conhecimento da lei do que o conhecimento espiritual. Mais importante as letras da lei do que os seus comportamentos. Tinham muito conhecimento da teoria das leis, mas quase nenhum respeito à prática das mesmas. Faço o que eu mando. Não, como é que é? Eu nunca sei ditado, viu, gente? Eu sempre troco, né? E assim que funcionava. Eles não agiam corretamente, mas exigiam que todos agissem, porque eles sabiam, eles tinham conhecimento, né? E todo mundo morria de medo e abaixava a cabeça. E Jesus, né, ia, através das parábolas, tentando libertar a todos para que pensasse pelas próprias cabeças, para que não obedecessem aos segmentos que estavam errados, né? E aí as coisas foram se complicando. Por isso, por exemplo, os fariseus, eles criticavam muito Jesus e o acusavam de conviver com pessoas más. Então, assim, você não concorda com, né? Você é contra os fariseus, não concorda com o que eles pensam, você está do lado de Jesus, então você é uma má pessoa. E era assim que funcionava, né? Só que Jesus respondia que quem necessita de médicos não são os sãos, mas sim os doentes da alma. E o que cura os doentes da alma são as boas palavras, os bons conhecimentos, explicando também
que os sacerdotes, eles queriam colocar-se acima dos outros, dizendo-se melhores que os outros, mas não faziam nada do que era justo, nada do que era correto. Reencarnação comprovando bonitinho, né? Jesus, entre todos os ensinamentos, ele nos passou 2, os quais, se todos os profetas sumissem, tá? Mas se essas 2 leis fossem constantemente praticadas com amor e verdade, teríamos uma sociedade mais justa. E quais seriam essas leis? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tá? Tudo bom? E, como eu já havia comentado, acho que foi aqui anteriormente, nós não conseguimos amar ao próximo se a gente não se ama. Você não consegue desejar para o teu próximo o que você não deseja para você. Se você prejudica o próximo, você está prejudicando a você. Tá? Se você puxa o tapete do próximo, você está acarretando débitos. Tudo que você faz, você não, né? Tudo que nós fazemos, é muito errado isso, né? Tudo que nós fazemos, que prejudica o nosso próximo, e às vezes o nosso próximo não é só o nosso desafeto, não. Às vezes é o nosso próximo, é o próximo dentro do lar mesmo. A gente acaba prejudicando. Tá? Só que o prejuízo não é dele, o prejuízo é nosso. Tá? Então a gente só consegue amar o próximo quando a gente se ama. Então não vamos nos prejudicar, vamos nos amar, aí sim nós não vamos prejudicar o outro e vamos amar ao próximo. Bom, e aí o que eles queriam, né? E na época ali, o que eles queriam? Eles queriam uma sociedade, né, onde ninguém julgasse nada, todo mundo ficasse quietinho. Porque eles queriam agir em benefício próprio. Eles estavam sempre pensando estar no poder, agindo pela ganância, pela cobiça, pela inveja, né? Então, isso não é de agora, isso já vem de longa data. Nós ainda que não aprendemos a viver de uma outra maneira, né? Aí podem perguntar o seguinte, né? Jesus falava por parábolas, e às vezes as pessoas perguntam, mas por que será que ele falava? Né? Tudo, né, pelas parábolas. Porque nem todos estavam preparados para receber essas informações. Tá? É como a própria luz. Uns estão acostumados com a penumbra, com a escuridão. E eles vão ficar ofuscados com a luz, com a claridade. Eles precisam de um tempo de adaptação para poder ficar nessa luz. Então, o que acontece? Não adianta, né, a gente querer que todas as pessoas sigam a doutrina espírita. Por quê? Porque cada um tem o seu tempo. A pessoa pode querer ou não querer, e nós temos que respeitar. O que nós temos que fazer é plantar a sementinha do amor. É plantar a sementinha para que ela se aproxime de Deus e de Jesus. Agora, se essa sementinha vai germinar ou não, não cabe a nós. Cabe a essa pessoa. Nós temos que fazer a nossa parte, mas nós não podemos obrigar que a pessoa, né, faça com que ela semente germine no momento que nós queremos. Porque tudo tem o tempo certo. E o tempo certo é o tempo de Deus. O tempo não é nosso. E quando a gente aprender, quando a gente entender e quando a gente aceitar que o tempo é do Pai e não é nosso, nós vamos conseguir, né, aceitar as coisas de uma maneira mais fácil. Nós queremos ultrapassar o Pai. Quem somos nós para ultrapassarmos o Pai? Ele sabe tudo, ele sabe o que nós temos que passar, por que nós temos que passar, tudo certinho, tudo bem, tem hora que a gente enfia o pé na jaca, a gente acaba se prejudicando mais, mas nada que a gente não possa, né, falar, opa, eu vacilei aqui, não vou mais vacilar, né, daqui para frente eu vou me melhorar. É, assim, é isso que ele espera de nós, que a gente se melhore. Tá? E a gente só vai se melhorar, só vai aprender a se melhorar através dos nossos erros. Tá?
porque ainda todos somos muito falhos. Nós somos cheios de erros, de vícios, de falhas, de defeitos. Por isso que nós estamos no planeta Terra, num planeta de provas e expiações. Tá? Perante a eternidade, o universo é um planetinha. E muita gente se julgando o tal rei da cocada preta num planeta de provas e expiações. Cara, é insano isso. É insano. Isso aí tem hora que não me entra na cabeça. Você está num planeta assim e se julga o tal. Não dá, né? Mas vamos começar a confiar no tempo do Pai. Ai, bichinho, sai. Tá? Aí vamos lá. Por isso Jesus falava, né, que a preocupação deveria ser com as ovelhas de Israel e não com os gentios. Tá? Isso não significa que nós vamos excluir as pessoas que ainda não estão preparadas, interessadas nesse conhecimento espiritual. Ah, eu não quero saber, então você vai para lá. Não é assim que funciona. Aí entra o quê? A prática da caridade. Nós vamos conversar, nós vamos orientar da melhor maneira possível. Se a pessoa quiser aceitar as orientações, ótimo. Se ela não quiser, ótimo. Fizemos a nossa parte. Né? Ah, mas a gente não pode ajudar? Pode, através das orações. Nós vamos orando para que essa pessoa acorde, para que essa pessoa, né, abra a cabeça, abra a mente. E ela vai abrir, vai, no tempo certo, na hora certa, no tempo do Pai. Tá? Aí, vamos voltar a falar um pouquinho lá da candeia. Nós devemos acender e deixar acesa a nossa candeia para ajudarmos aqueles que estão passando pelas dificuldades, pelas